Vamos lá. Bom, então pessoal, eu sou o Lucas, né? Acho que boa parte de vocês conhece daqui. Tem bastante gente na sala. Aqui a gente tem os residentes da psiquiatria lá da UHC da Unesp. E também temos os residentes multi, né? Que eu estou conhecendo no CSE, de alguma maneira da rede, né? Eu sou médico psiquiatra lá do departamento. E a ideia de fazer essa aula hoje é sobre diagnóstico nos transtornos ansiosos. Como eu, com as pessoas que eu falo com frequência lá no CSE, eu acabo frisando muito no diagnóstico, que o nosso primeiro problema sempre é diagnóstico. Né? As dificuldades que a gente vê no nosso dia a dia de pacientes que estão sendo tratados há muito tempo e que não melhoram e que está tomando a medicação e não sabe nem porquê, pelo problema no diagnóstico e não em saber conduta, em saber como passar uma medicação. Então eu acho que o primeiro ponto é sempre a gente saber diagnosticar corretamente. E é sempre uma demanda os diagnósticos em transtornos ansiosos, e eu entendo que é por um motivo muito simples, que a gente tem um pouquinho como o nosso arroz e feijão da saúde mental, principalmente nesse meio de pandemia, que todo mundo está percebendo do quanto, principalmente os sintomas ansiosos, é que estão muito presentes e cada vez mais intensos no nosso dia a dia. Os pacientes estão vindo cada vez mais ansiosos, sem dormir, e a gente saber colocar quando a ansiedade se torna doença, embora às vezes pareça meio lógico, na verdade é geralmente onde a gente treme, a gente não sabe muito como definir, né? Nossa, onde eu atuo na ansiedade, até onde a ansiedade é algo válido. Então, por isso, essa aula, tá bom? Eu gostaria de falar um pouquinho antes de começar de verdade sobre a ansiedade em geral, né? A gente tem que lembrar uma coisa muito simples, que a ansiedade ela é algo necessário, né? Ela é algo natural. Como tudo em saúde mental, a gente está trabalhando com sensações, sentimentos que têm algum propósito, né? Dentro da nossa evolução, elas têm algum propósito. É muito falado da ansiedade no caso dos pensar nos nossos ancestrais, né? E que se ele simplesmente não tivesse um mínimo de uma ansiedade para se preparar para o inverno, ele simplesmente morria. Então existe sim uma definição de que talvez a ansiedade ela seja herdada nesse sentido e seja boa porque ela nos prepara, né? Ela nos direciona a alguma coisa, né? Aí agora a nossa grande questão, e cada vez mais na idade moderna, é de onde essa ansiedade começa a se tornar excessiva. Em vez de protetora e preparadora, na verdade ela começa a se tornar limitante e impeditiva. Né? Eu fico tão ansioso que na verdade eu não consigo estruturar as coisas que eu preciso fazer. E é exatamente o contrário do que ela deveria fazer, né? E isso tem cada vez ficado mais preponderante, né? Do quanto pelo excesso de informações que nós recebemos e geralmente informações ruins ou aterradoras, e principalmente agora no meio da pandemia, e que faz sentido, né, a gente ficar mais ansioso. Vamos lá. Eu dividi em alguns grandes diagnósticos, né? A ansiedade ela não é uma coisa única, como eu espero que vocês percebam aqui pelas aulas. Eu dividi em grandes diagnósticos e a gente vai parte por parte. Eu não vou falar muito sobre tratamento, tá? Eu deixo isso para outros momentos, quando a gente for conversar sobre, como a gente já conversou, na verdade, sobre medicação, a gente já abordou um pouquinho disso, mas eu acabo dando uma pincelada com algumas coisas, tá? Então vamos lá. Primeiro eu gostaria de falar do transtorno de ansiedade generalizado, TAG. E aqui eu já começo fazendo uma ressalva muito importante que TAG, né, o transtorno de ansiedade generalizada, não é alguém que é muito ansioso. Ele é muito ansioso, então é um TAG. Não, o TAG ele tem uma característica de ansiedade muito delimitada, tem um perfil de funcionamento muito delimitado, um perfil de tratamento muito delimitado, né? Então a gente não é só falar, como ele é muito ansioso, deve ter um TAG, né? Na verdade ele é bem específico, então vamos olhar para ele um pouquinho. Tá. Quais são as características do TAG, né?
é, a ansiedade de um TAG, ela não é episódica. Em qual sentido? Diferente, por exemplo, das crises de pânico, que a gente vai falar em seguida, ele é um estado persistente de ansiedade e preocupação excessiva. Coisa importante, quando a gente está falando de ansiedade, e isso é uma dificuldade que a gente tem às vezes no dia a dia, de pacientes que têm crises X e que trazem isso como ansiedade, a gente tem que começar a diferenciar. Gente, ansiedade é preocupação, é antecipação. Ansiedade é isso, é preocupação. Ela geralmente vem como sintoma físico, a percepção costuma ser como sintoma físico inicialmente, mas tem que ter um fundo de preocupação, tem que ter uma coisa de um pensamento que gera uma preocupação e isso faz surgir alguns sintomas. Tem que ter isso, tá? Crises de choro porque aconteceu alguma coisa no meu dia e que não há preocupação, isso não é crise de ansiedade, isso não é ansiedade. Então a gente tem que começar por aqui, né? E no TAG, tá? Tem meu vidinho ali embaixo, tá? Mas quem conseguir dar uma olhadinha, que eu vou fazer algumas coisas com a mão. Basicamente, as pessoas, elas funcionam num nível de ansiedade aqui diário, né? Elas funcionam num nível de ansiedade. O TAG, basicamente, a pessoa funciona nesse nível de ansiedade mais em cima, mas como um todo. Tá? Então não é que parte do dia eu tenho crise, não, o dia todo eu estou sempre preocupado, né? E como eu já falei, geralmente falo para vocês, onde a gente define que essa ansiedade se torna doença, onde a gente fala de doença, quando há impacto na funcionalidade ou na qualidade de vida da pessoa, né? Ou seja, é um nível ansioso, eu funcionar dessa maneira o dia todo e estar sempre com a cabeça lá na frente preocupado, impacta na minha vida. Por exemplo, eu não consigo trabalhar da maneira que eu trabalhava antes ou que eu gostaria de estar trabalhando, eu não consigo cuidar das atividades que eu preciso cuidar da maneira que eu gostaria de estar cuidando, né? E aqui do TAG tem uma característica muito específica da ansiedade, que é essa segunda parte aqui. Que é o quê? Que é uma ansiedade antecipatória. Então a ansiedade do TAG, mais do que qualquer uma, ela é lá na frente. É muito fácil de você delimitar com o paciente. Quando a cabeça ela está sempre lá na frente, está sempre lá atrás, você consegue estar no agora. O paciente com TAG, a cabeça está sempre lá na frente. É o que vai acontecer, né? Então é uma ansiedade antecipatória, não dirigida. O que é a ansiedade não dirigida? Vamos tomar de novo aquele exemplo que eu estava falando, né? Do nosso ancestral, né? Que ele fica ansioso ao ver, sei lá, a neve que começa a se formar e fala, puta, tá vindo o inverno, eu preciso me preparar. Ou seja, essa ansiedade, essa preocupação dirige ele a alguma coisa. Eu também uso muito um exemplo, que é o quê? Amanhã eu vou pra Disney. Eu acho que é um pouco válido eu ficar ansioso, né? E de certa maneira pode ser uma ansiedade que me ajuda. Por quê? Vai me ajudar a ver se o passaporte está certo, se minha mala está pronta, se eu não estou esquecendo nada. Isso é uma ansiedade dirigida. O que é ansiedade não dirigida? Amanhã eu não vou para Disney, mas eu me sinto, e geralmente é uma sensação ruim, como se eu fosse, né? Parece que eu estou sempre sentado na ponta da cadeira, que algo vai acontecer e na verdade eu nem sei o que vai ser. Então parece que eu estou sempre preparado para algo acontecer e que na verdade eu nem sei o que é. E geralmente é uma sensação muito ruim. Então é uma ansiedade antecipatória, não dirigida e que é limitante, ou seja, atrapalha a vida da pessoa de alguma maneira, né? Eu fico tão preocupado com o que eu vou precisar fazer que na verdade eu não consigo fazer a coisa que está na minha frente, por exemplo. E isso começa a atrapalhar meu dia a dia, meu rendimento na escola, meu rendimento no trabalho, tá? Aqui muito provavelmente há um adoecimento ansioso, né? Coisa muito importante aqui do TAG, né, é que o paciente ele tem uma expectativa apreensiva sobre possíveis efeitos negativos. Ou seja, que também aqui é um jeito muito fácil de perguntar ao paciente, né? A cabeça está sempre lá na frente, mas o que pensa lá na frente é coisa boa ou coisa ruim? O paciente com TAG sempre vai falar, não, eu sempre penso o que vai dar errado, né? Por exemplo, amanhã eu tenho certeza que eu vou ganhar na loteria. Eu não vou ficar feliz com o que eu vou fazer com esse dinheiro. Não, eu vou ficar preocupado com os impostos que eu vou ter que pagar, as pessoas que vão tentar me roubar, tá? Então é esse. Então é um pensamento que está sempre lá na frente e sempre catastrófico, né? Ele é sempre catastrofizante, né? Ou seja, o que vai acontecer. Lembrar que quando a gente está falando em saúde mental, principalmente ansiedade, é um contínuo, né? Existe o TAG muito grave, que óbvio aqui de maneira caricata, como eu tô falando, vai se apresentar dessa maneira, mas óbvio que existem TAGs mais leves e que isso é mais sutil e requer realmente uma entrevista um pouquinho mais delimitada, né?
como todo transtorno ansioso, existe uma desproporção da mensuração de risco. O que eu quero dizer com isso? É exatamente, a todo momento o nosso cérebro está olhando para o nosso ambiente e está calculando os riscos que esse ambiente pode trazer para a gente. Tá? Eu estou aqui do lado de um armário, por exemplo, meu cérebro automaticamente, de maneira involuntária e não consciente, ele olha para esse armário e ele pensa, né? Ele calcula as chances lá de eu tropeçar, bater a cabeça e morrer nesse armário. E ele automaticamente consegue delimitar que isso é muito frustra essa chance. De modo que isso não me ativa, isso não me prepara para alguma coisa, e por isso que, né, eu estou do lado do armário e tudo bem. O paciente ansioso em geral, mas bastante no TAG, existe uma desproporção nessa mensuração, ou seja, eventos e estímulos do ambiente têm uma tendência a ativar esse sistema de alerta dele muito mais fácil, né? Então o ambiente parece trazer muito mais risco do que ele realmente traz, e é daqui geralmente que o paciente traz todos os sintomas em seguida que eu vou falar, físicos. Por quê? O que é a ansiedade? De uma maneira muito simples, a ansiedade é o nosso sistema de alerta, simples assim, né? Ele é o nosso sistema de alerta. Pensando no nosso cérebro, ele envolve muito a nossa amígdala cerebral, né? Que é isso, que é o nosso sistema de alerta, né? Eu estou a todo momento medindo aqui no ambiente se vai ter o leão ou não, e isso precisa me ativar. E quais são, em geral, os sintomas físicos, né? Ou mesmo sintomas psíquicos da ansiedade? Eles envolvem geralmente isso, algo que me prepara para lutar, fugir ou congelar, né? Muito dos sintomas ansiosos, eles vêm com congelamento. Todo mundo já ouviu falar disso, né? Do sistema de luta ou fuga. Isso é o sistema ansioso, né? De modo geral. Então, basicamente no TAG, isso está hiperestimulado, isso está ativado demais e muito constantemente, né? E é o que deixa o paciente muito desconfortável a todo momento, né? Então temos aqui sintomas de tensão motora. Então o paciente parece que nunca consegue relaxar, está sempre tremendo, está sempre cansado, despende muita energia física e psíquica com isso, né? Eu estou sempre com a cabeça lá na frente, né? Os sintomas de hiperatividade autonômica, né, que é o que? São sintomas físicos em geral, né? Palpitação, sudorese, tontura, que a gente vê muito nas crises de pânico. Percebam, é o mesmo sistema, mas a diferença é que eles não são tão episódicos, eles são uma coisa de uma sensação mais crônica, mais arrastada, né? Sintomas de hipervigilância, que é o que? Muita irritabilidade, dificuldade de se concentrar, né? O paciente ansioso com TAG fala muito: eu quero fazer tudo e eu não consigo fazer nada, eu não consigo focar e terminar, né? E de onde vem a insônia do TAG, que é muito comum, tá? Pense comigo, de novo aqui com a mão. Eu funciono num estado aqui embaixo. Quem funciona aqui embaixo, não, estado de ansiedade normal, de noite desliga uma proporção X aqui do cérebro. Literalmente, nosso cérebro desliga pra gente conseguir dormir. Quem funciona aqui em cima o dia todo, obviamente precisa desligar muito mais à noite, né? Então, de maneira que muito da dificuldade em dormir do ansioso, em geral, vem disso. Ele simplesmente não consegue desligar. O cérebro dele não desliga, ele está sempre preocupado. E você vai perguntar para o paciente, geralmente ele traz: eu não durmo porque eu fico pensando no que aconteceu hoje, no que vai acontecer amanhã, no que eu vou ter que fazer, e isso me atrapalha, e eu não durmo, e eu acordo pior, e é aí que eu não consigo resolver nada mesmo, tá bom? E de onde vem? Aqui eu sei que é um slide muito fake, parece que tem umas coisas muito esquisitas, mas vai fazer sentido, tá? Então, como eu falei, existe uma estrutura cerebral... Tô gravando sim, viu, Fernando? Acabei de ver, tô gravando, fique tranquilo, depois eu vou mandar para todo mundo o link. Então, continuando, existe uma estrutura cerebral que justifica, né, todos os sintomas e para que a ansiedade existe, né? Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre neurotransmissores, né, que é importante a gente falar. Eu falei um pouquinho na aula de medicação disso, tá? E vocês vão perceber que envolvem os neurotransmissores muito semelhantes, por exemplo, à depressão. E aí vocês vão ver que muitos dos nossos transtornos ansiosos, e que é o que a gente vê no nosso dia a dia, como pacientes francamente ansiosos ou cronicamente ansiosos, têm muito mais vulnerabilidade para fazer episódios depressivos e outras doenças mentais. Por quê? Eu entendo que é um estímulo excessivo de alguns neurotransmissores de maneira muito arrastada, e isso causa alguns atalhos. Ele acaba desestruturando algumas estruturas, uma circuitaria cerebral, de uma maneira que é onde o paciente ele pode adoecer por outras vias, né? Então envolve serotonina, noradrenalina. Se vocês lembrarem da aula de medicações, né? Os neurotransmissores também estão francamente associados com sintomas depressivos. Aqui em uma circuitaria um pouquinho diferente. E aqui especificamente eu quero falar um pouquinho do GABA.
O que é o GABA? O GABA é o neurotransmissor inibidor principal do nosso sistema nervoso central, né? Tradução: ativar demais esse sistema, o sistema GABAérgico, faz o nosso cérebro desligar, diminuir o funcionamento, né? Obviamente aqui no transtorno ansioso em geral, que é isso, eu tô com o cérebro ligado demais em todo momento, existe uma desestruturação dessa circuitaria GABAérgica, né? E adivinha quem age aqui na circuitaria GABAérgica? Os nossos famigerados benzodiazepínicos, né? Os tarjas pretas, né? Diazepam, clonazepam, né? O Rivotril, tá? E por isso a grande maravilha e o grande maravilhamento dos nossos pacientes ansiosos quando eles começam a usar uma medicação desse perfil e de que realmente ajuda, né? Com alguns problemas, mas que ajuda. Por quê? Porque há uma ação direta. O GABA, ele é um sistema que ele abre e fecha muito rápido, diferente dos outros sistemas, né, como a gente falou na outra aula, que demoram semanas para eu ter efeito. O sistema GABAérgico ele liga e desliga muito rápido. Por isso a ação do benzodiazepínico é tão pontual e o paciente adora, porque realmente parece que vai lá e tira a ansiedade com a mão. Mas da mesma maneira como ele age muito rápido, ele perde o efeito muito rápido. E aqui entra o grande problema dos nossos benzodiazepínicos, quando a gente quer tratar a ansiedade. Por quê? Porque não se trata a ansiedade única e exclusivamente com benzodiazepínicos, não adianta. Como eu falei, se o paciente ele funciona aqui em cima sempre, eu dou um benzodiazepínico, ele vai desligar um pouquinho, mas daqui a pouco ele volta a funcionar aqui em cima. Por quê? Porque o efeito é muito curto. E daqui a pouco ele começa a querer usar cada vez mais, e é onde entra assim, o abuso, a dependência psíquica, física e química dos benzodiazepínicos. Então aqui vocês já vão tirar uma coisa muito importante, que não se trata a ansiedade com benzo, não sozinho. Isso não quer dizer que eles não têm um papel. Os benzodiazepínicos eles foram criados exatamente para isso. Eles surgiram exatamente para ter uma ação ansiolítica, ou seja, de quebrar, né, a ansiedade muito pontual, mas realmente isso, temporária, e desde que eu saiba usar. É uma medicação que tem que entrar, ficar pouco tempo. O paciente, por exemplo, que está absolutamente ativado demais e que está tendo muito prejuízo e que, por exemplo, não vai conseguir esperar nem o antidepressivo fazer efeito, né, que é onde vai agir nessa circuitaria que eu falei, que é o que está desestruturada cronicamente. Poxa, por que não usar uma medicação que pode pontualmente aliviar ele até lá? Eu sei que depois que eu ajusto essa circuitaria mais crônica, eu não preciso mais ficar ativando e desativando tanto o GABA. Espero que faça sentido o que eu estou querendo falar. Então eu usar no início, por exemplo, do tratamento, um clonazepam, um paciente que está francamente ansioso, e aqui alguns de vocês comigo já viram experiências recentes, né, de pacientes francamente ansiosos, a gente coloca uma dose ínfima de benzodiazepínico para dar uma segurada nesse início, o quanto isso muda, o quanto traz qualidade de vida do paciente, sabendo que, passando para o paciente, que em breve eu vou retirar essa medicação, tá? Tem fatores também muito delimitados cognitivos. O que eu quero dizer com isso, tá? São fatores muitas vezes que o paciente consegue ter percepção voluntária do que está acontecendo. O que acontece, francamente, com sintomas ansiosos é que o paciente tem juízo crítico do que está acontecendo, ele consegue entender, né? Então, fatores cognitivos que permeiam, por exemplo, como ele se construiu, né? Como ele olha para o mundo, como ele percebe o mundo e como ele reage. E ao fazer isso, obviamente, é isso que estrutura essa circuitaria cerebral, né? Basicamente, eu tô interpretando o meu ambiente, né, de alguma maneira, isso está fazendo eu reagir de alguma maneira, e isso confirma algumas crenças, algumas preocupações, né? E é isso que acaba estruturando essa circuitaria que às vezes é onde eu adoeço, né? Então existe um estar no mundo ansioso, né, se eu puder dizer assim. Então o que é muito comum no TAG é como eu coloquei aqui, uma seletividade atencional, né, uma valorização de estímulos potencialmente ameaçadores. Ou seja, as pessoas que são muito ansiosas, que têm um transtorno de ansiedade generalizada, em geral, como eu falei, eles valorizam demais estímulos que podem trazer algum prejuízo. Né? Então é a pessoa que está com a cabeça sempre lá na frente, nossa, amanhã pode ter uma mínima coisa que pode ser prejudicial para mim, ele tem uma tendência a valorizar aquilo de uma maneira gigantesca, aquilo toma uma proporção muito maior, e ele começa a sofrer hoje com algo que talvez, e muito pouco provável, iria trazer sofrimento para mim amanhã, né? Então aqui que está a grande questão do TAG. E que aqui acaba entrando também essa segunda parte, que é a distorção interpretativa de situações ambíguas. Que é isso, às vezes é um estímulo que nem
ou algo que nem traria risco, e que o paciente com TAG ele tem uma tendência a fazer distorções cognitivas de achar que aquilo vai prejudicar ele de alguma maneira, tá? E aí aqui eu vou fazer um dos lemas dessa aula aqui. Todo sintoma ansioso leva ao quê? A comportamentos de fuga ou esquiva, né? Que é isso. Amanhã algo pode acontecer que pode me trazer prejuízo e eu começo a sofrer hoje, e geralmente o paciente ele começa a tomar alguns atalhos na vida para evitar que isso aconteça, sendo que muito provavelmente era uma chance muito pequena desse algo prejudicial acontecer. E é exatamente aqui onde eu começo a ter perda. A minha perda funcional e a minha limitação funcional vem exatamente disso. Porque eu evito de fazer algumas atividades ou me expor a algumas situações por achar que ela pode ser ameaçadora para mim. É exatamente aqui onde entra a questão de todos os transtornos ansiosos, tá? E no TAG isso é muito presente. Bom, como eu falei, é uma aula de diagnóstico, eu vou passar muito por cima de tratamento, tá? Mas de modo geral para o TAG, o que envolve aqui, primeiro farmacologicamente, que a gente sabe o que faz. Minha ideia é pegar essa ansiedade que funciona aqui em cima e jogar ela para baixo. Como eu falei, isso é uma circuitaria crônica, que envolve muito mais serotonina, noradrenalina. Então, por isso que a gente passa sertralina, fluoxetina, ou seja, antidepressivos em geral, para os pacientes ansiosos eles melhoram, né? Porque eu vou reajustar essa circuitaria, né? Esse sistema de alerta. Questão específica para ansiedade. Enquanto, como eu falei lá na aula de antidepressivos, eu vou levar 4 a 6 semanas para eu ter ação sobre os sintomas depressivos, quando eu entro com antidepressivo, por exemplo, para os sintomas ansiosos tem uma tendência a demorar muito mais, tá? Geralmente pelo menos 2 meses, 8 semanas, tá? Porque parece que a circuitaria do sistema ansioso, por ser diferente, ela requer a desestruturação desses atalhos que o nosso cérebro acaba criando, e isso parece um pouquinho mais encrespado, tá? Então, e às vezes a gente vê isso, paciente que é ansioso e tá, por exemplo, deprimido, você dá uma medicação, ele começa a melhorar de sintomas depressivos e às vezes estoura sintoma ansioso. Por quê? Porque demora mais mesmo para o sintoma ansioso responder, tá? É muito comum isso acontecer, tá bom? Já falei um pouquinho do papel do benzodiazepínico. E, obviamente, o papel da terapia, tá? Não se trata ansiedade sem, não vou nem dizer terapia, mas pelo menos psicoeducação. Não se trata. Você pode entupir o paciente de benzo, de antidepressivo, tá? Ele tem uma tendência a responder muito menos só com a proposta farmacológica, se você não explica para ele como a ansiedade funciona. A primeira linha de tratamento em todos os transtornos de ansiedade é fazer isso mais ou menos o que eu estou fazendo com vocês. Compreender o que é a ansiedade, como ela funciona, né? E ao paciente entender isso, ele começa a agir exatamente nisso aqui, ó, na parte cognitiva, tá? Do funcionamento ansioso. Ou seja, ele começa a entender a associação que o modo como eu olho para o mundo e como eu reajo a ele, como isso impacta nos sintomas que eu tenho, tá bom? E ao entender isso, eu desfaço esses atalhos cognitivos aqui que meu cérebro toma e não intensifica tanto toda essa circuitaria. Por exemplo, diminui sintomas físicos, diminui essa hiperexcitabilidade, tá? Porque eu começo a desmascarar, eu falo isso muito para os pacientes, né? De desmascarar a ansiedade, saber reconhecer os pensamentos gatilho, né? Ó, por que eu comecei a passar mal? O que eu tô pensando? Nossa, mas será que esse evento que eu tô pensando, realmente o risco que ele me traz é tão alto? E o paciente consegue fazer isso. E o paciente ele só melhora quando eu faço isso. E eu não fazer essa abordagem inicial, mesmo que eu vá tratá-lo com medicação, esse paciente não melhora da maneira que ele deveria melhorar, tá? Gente, é relativamente fácil tratar a ansiedade, tá bom? É o nosso feijão com arroz. Óbvio que existem transtornos ansiosos muito graves, né? Que requerem às vezes altas doses de medicação, outras propostas, né? Mas, poxa, se a gente faz o nosso feijão com arroz assim, entendendo o que a gente está fazendo, é simples na maior parte das vezes, tá? E o paciente tem capacidade de entender. Bom, eu vou passar então um pouquinho para outro transtorno, falar um pouquinho do TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, tá? A gente vê menos, é mais raro, tá bom? Mas que alguns pacientes nossos têm alguns sintomas desse perfil. Então vamos lá, o que é o TEPT, né? Óbvio, para eu ter TEPT eu tenho que experimentar, né, um evento traumático,
tá? Um evento traumático grave. Aqui tem uma ressalva, né? Pensar nos manuais antigos, né? O que eles colocavam como evento traumático grave, né? Tinha que ser geralmente, por exemplo, nossa, um maremoto. Literalmente era isso que eles colocaram, né? Maremoto, um genocídio, né? E o que eles acabaram percebendo é que a porcentagem da população que estava envolvida com algum tipo de evento traumático assim era muito menor do que realmente as pessoas que tinham TEPT. O que de alguns anos pra cá a gente começa a olhar que trauma é muito individual, né? Ou seja, eu não preciso passar por um genocídio para talvez eu já ter sintomas ou ter um sofrimento que se caracterize por uma doença tão importante quanto o TEPT, né? Às vezes um evento que para mim não me causa sintomas ou não atrapalha tanto a minha vida, para outra pessoa aquilo é absolutamente disruptivo, né? Desconstrói todo o funcionamento psíquico daquela pessoa e pode fazer ela adoecer, tá? Então hoje a gente tem muita clareza que é muito individual, então que é o que a gente costuma ver muito, né? Assaltos, situações de humilhação, tá? Alguém que passa por uma situação que sentiu muita vergonha já é tido como trauma hoje em dia, tá bom? E que no TEPT ele tem dois momentos, né? Que é o quê? Poxa, o paciente que acaba de passar por um trauma muito grave e que em geral ele pode ter sintomas dissociativos, né? O que eu quero dizer com isso? Tá? E todo mundo já viu isso, por exemplo, em filme, em algum lugar, né? A pessoa que acaba de passar por um trauma gravíssimo e que você vai falar com ela, a pessoa tá aérea, tá se sentindo distanciada. Às vezes a pessoa nega o que aconteceu, fala, não, sei lá, viu o filho sofrer um acidente, fala, não, meu filho tá em casa, né? A gente entende isso como um mecanismo de proteção do cérebro da pessoa. Talvez para aquele... na verdade, para a psique da pessoa, né? Não para o cérebro em si. Mas de que aquilo é tão aversivo naquele momento, foi um evento tão traumático, tão aversivo, que de alguma maneira ela precisa se afastar daquilo, daqui dissociativo, né? Ele afasta, né, daquele momento, entrar em contato com aquela situação. Tá bom? Então... em geral, para eu ter TEPT, eu preciso ter, né, algum evento dissociativo que é muito pontual no início. Ótimo. Todo paciente que tem algum tipo de sintoma dissociativo quando passa por algum trauma vai virar um TEPT? Não, é uma grande minoria. Tá? Então o TEPT, na verdade, ele entra depois. Tá bom? Mas, em geral, há essa primeira fase e que tende a melhorar, como a gente sabe, né? O paciente ele começa a entrar em contato. E aí é onde entra realmente os sintomas mais delimitantes do TEPT. É essa segunda parte aqui. Que o paciente começa a ter uma reexperimentação patológica e intrusiva do evento traumático. Ou seja, estou no meu dia a dia, estou fazendo coisas às vezes que nem me lembram e que nem tem associação com o evento traumático que eu tive, e eu fico relembrando ele. Ele vem de uma maneira ruminante, né, que fica macerando aqui minha cabeça, né, a todo momento durante o dia, ou com muita frequência, e que é absolutamente angustiante. Tá bom? O TEPT ele tem uma tendência a ter uma evolução mais grave de sintomas, com mais sofrimento, ser mais intenso, e por um motivo muito simples. Pense que a pior experiência que você teve na sua vida, e que ela vai ficar voltando todos os dias da sua vida. Basicamente é isso, tá? Então assim, você vai ficar relembrando, tá? E é uma lembrança, óbvio, todo mundo que passa por alguma experiência traumática em geral, óbvio que ele lembra daquilo, a gente não apaga aquilo da nossa cabeça de modo geral, né? Ele acaba voltando em algum momento, né? A diferença pro TEPT é a frequência, é o quanto isso realmente é intrusivo nesse sentido. Ele entra, ele come, ele toma espaço, né? Do meu funcionamento, né? E obviamente, por causa disso, como eu falei, todo pensamento, todo funcionamento ansioso leva a comportamento de esquiva. E no TEPT isso é muito marcado. O paciente começa a se esquivar de tudo que de alguma maneira está relacionado ao que lembrem ao trauma, né? Isso não porque está necessariamente associado ao trauma. Por exemplo, nossa, eu sofri uma violência numa rua e eu não quero passar naquela rua. Isso é muito delimitado. Mas não. Por algum motivo, por exemplo, algo que eu fiz no meu dia a dia, quando eu escrevo, por exemplo, isso me lembra, por algum motivo, na minha cabeça, me lembrou do trauma. Então eu paro, por exemplo, de escrever. E é exatamente onde a gente começa a ver o paciente se limitar, é onde tem muito, além do sofrimento todo, da angústia de lembrar de tudo, de não conseguir funcionar da maneira que queria, tá?
Então, aqui, principalmente para o TEPT, vocês vão perceber que são pacientes que geralmente evoluem com episódios depressivos, tá? Porque é isso, é alguém que está exposto a um conteúdo negativo muito, muito intenso e com muita frequência, com muita culpa, geralmente com muita vergonha, e que são um solo fértil, em absoluto, para outros adoecimentos. E aí o grande lance do TEPT é que vocês vão perceber que é uma das ideias do porquê que a gente não costuma ver tanto assim no dia a dia, é porque ele é subvalorizado. Por quê? Porque a gente vai ver geralmente o paciente quando ele está deprimido. A gente pega, é um paciente deprimido. E a gente retomar às vezes a história e conseguir diagnosticar, né? Ou seja, pontuar que, nossa, talvez tenha começado como um transtorno de estresse pós-traumático, às vezes passa meio batido. A gente trata como uma depressão, sei lá, o paciente às vezes melhora e passou batido, tá bom? Obviamente, como outros transtornos ansiosos, tem uma hiperestabilidade, então quando o paciente ele lembra, né, ou ele revive aquele trauma, ele tem sintomas físicos, tudo que a gente sabe, né, palpitação, sudorese, né, porque aquilo de alguma maneira faz na cabeça dele um aviso, né, no sinal de alerta de, ó, se prepara, vai acontecer de novo. Ou, por exemplo, nossa, tá acontecendo. O paciente ele fala muito que parece que tá acontecendo de novo naquele momento. Ele sente, às vezes, as sensações que ele sentiu no momento do trauma, tá? Muitas vezes com sensação de congelamento, né? Aconteceu e eu não consegui me mexer, eu travo e eu não consigo fazer. O TEPT, ele tem muito disso, tá bom? Uma coisa muito específica do TEPT, que geralmente é o mais difícil da gente abordar, tá? É a questão do sono, tá bom? O pensamento, a reexperimentação patológica, ela é tão intrusiva que muitas vezes ela acaba invadindo o sono, tá? Tradução, o paciente ele costuma ter diminuição de sonhos bons, né? De sonhos bons, e começa a sonhar, ter pesadelos todas as noites, ou grande parte das noites, exatamente com o evento traumático. Então, perceba, ele é tão importante, tão grave, que ele invade até o nosso sono, né? Ou seja, o paciente está dormindo, ele não tem o estímulo ambiental do dia a dia para, por exemplo, lembrar ele daquilo, mas mesmo durante o sono, e isso é muito clássico do TEPT, tá bom? Então o paciente tem muitos despertares conscientes, e ele geralmente acorda muito ansioso, às vezes em crise de ansiedade, em crise de pânico, né? Às vezes, mesmo quando passam todos os outros sintomas, né? Ai, não tô tendo tanta reexperimentação durante o dia. O paciente continua tendo pesadelo por longo tempo. Isso é um saco, tá bom? Pra tratar, tá bom? E obviamente, é aqui uma coisa muito lógica. Eu sei que eu vou dormir e que eu vou sonhar com a pior coisa que aconteceu na minha vida. O que eu faço, simplesmente? Eu paro de dormir, né? Então a privação intencional de sono, né? A fobia de dormir é muito comum, né? Então o paciente, geralmente no início, ele fala, cara, não dá, ele fica com medo de dormir. E ele faz de tudo para não dormir. E vocês vão perceber, acho que vocês devem saber, que quem não dorme adoece. Simples assim, né? Não dormir é um fator preditivo, né? Ou seja, é um fator de risco, né? Predisponente e muito, muito, muito intenso para episódios depressivos. Então a gente acha que, além de tudo, a associação do TEPT com os episódios depressivos entra muito pela questão da privação intencional de sono, ou por não conseguir dormir em geral, né? De onde a gente acha que vem esse prejuízo do sono? Tanto isso, a fobia de dormir, ou por não conseguir dormir, tá? E por que a gente acha que o paciente dissocia no início? Qual é uma explicação aqui um pouco mais biológica? É muito maluco, tá bom? Mas vamos pensar assim, o que a gente sabe, que onde a gente guarda as nossas memórias, qual é o momento do nosso dia, isso todo mundo já ouviu, né? Que é no nosso sono, é na hora que a gente dorme. E numa fase do sono muito específica, é o sono REM, né? Que é onde tem movimentação dos olhos, tudo. Existe a evidência que é o principal momento do nosso dia que a gente guarda as memórias de tudo que aconteceu no nosso dia. Existe uma teoria de que o trauma, ele seria uma memória que ela é arquivada, né? Ela é arquivada de uma maneira torta, né? Ela é cristalizada de uma maneira errada. Então, por ela não ser armazenada bonitinho onde ela deveria, por isso que ela fica sendo acessada muito fácil. É como se ficasse uma ferida aberta na nossa cabeça. Tá? É uma memória que ela é arquivada de uma maneira meio errada, então por isso que durante o dia ela fica sendo acessada tão fácil, eu fico tendo reexperimentação, né, de tudo que está acontecendo, tá? Então uma das teorias de que por exemplo, o paciente tem muito prejuízo de sono no TEPT é que
poderia ser protetor. Seria mais ou menos um jeito da cabeça da pessoa de fazer, ó, vamos tentar não arquivar essa memória traumática. Vamos tentar não dormir um tempo para eu não arquivar essa memória. Isso a longo prazo, obviamente acaba sendo prejudicial, né? Pelos motivos que eu já falei. Então aqui entra uma coisa muito legal, né? Do TEPT. Que é isso, eu querer estimular o paciente a dormir muito cedo já tem evidência científica muito clara de piora a longo prazo. Tradução, gente, respeita um pouco o corpo da pessoa, a pessoa acabou de chegar dissociada pra você, tá aqui ó, acabou de acontecer a pior coisa da vida dela. Eu querer entupir ela de remédio, seja, aqui tem benzo, né, benzodiazepina, mas em geral, eu querer fazer ela dormir imediatamente pode ser prejudicial, isso existe evidência científica muito clara. Tá? E uma das teorias seria essa, né? A cabeça da pessoa ativamente está tentando não dormir de alguma maneira, talvez para tentar se proteger disso, eu vou lá e eu estimulo ela a dormir, né? E isso entra também, que é muito também pontual, é da intervenção que coloquei como psicoterápica, mas a intervenção muito breve, né? Assim, de querer realmente acessar demais o conteúdo também é absolutamente contraproducente, né? A cabeça da pessoa está fazendo de tudo para afastar ela daquele momento que ela não consegue lidar com aquilo. Eu estimular a pessoa a acessar aquilo claramente traz prejuízo. Isso não quer dizer que eu não vou precisar fazer isso a médio e longo prazo, mas no início, principalmente, isso traz muitos problemas, né? E aqui entra uma coisa muito específica, por exemplo, como tem no nosso pronto-socorro, né, no nosso hospital, né, pacientes que são vítimas de violência sexual e que acabaram de passar por isso, e que ele vai parar no pronto-socorro e ele passa com 15 pessoas e que as 15 pessoas obrigam ele a contar, a pessoa a contar tudo que acabou de acontecer e que é absolutamente traumatizante, que é o que a gente ouve muito dos nossos pacientes, né, que vão passar tudo bem, que tem que fazer os exames, mas aí passa com 5 médicos e tem no protocolo de intervenção com psicólogo, às vezes imediato, e gente, não faz sentido, tem evidência científica clara de que isso é prejudicial. Isso não quer dizer que eu não vou referenciar esse paciente para ter um acolhimento, para ter um acolhimento humanizado, ter um apoio psicológico, se necessário em seguida, né? Mas muito cuidado com isso, né? Queria falar um pouquinho também disso aqui, TEPT complexo. Eu estava conversando disso com alguém recentemente, de um paciente que a gente tinha visto. É uma entidade muito nova, que está se falando muito hoje em dia em psiquiatria. O que seria o TEPT complexo? Né? Pensem por exemplo, em crianças negligenciadas, né? Crianças que vivem em situação de abuso, que moram em casa transitória, e que eles falam dos traumas sutis, e que na verdade sutis não tem nada, né? A criança que não é um trauma único, grave, marcado, mas que são traumas diários, né? Poxa, de falta de carinho, de falta de apego, de não ter uma estrutura familiar mínima, né? De abusos, né? E do quanto isso a gente vê claramente em grande parte dos nossos pacientes, como evidenciam em seguida, né, futuramente, adoecimentos psíquicos graves e adoecimentos clínicos, né? Evidência muito clara de aumento da prevalência de hipertensão, diabetes, obesidade, nesses pacientes que sofrem dessa maneira, né? Desde queda de rendimento intelectual, muito, como eu falei, maiores comorbidades psíquicas, atraso do neurodesenvolvimento, que é o que a gente vê, né, nas crianças que tem muitas vezes, que não tem um estímulo, que não tem um investimento correto, tá? Começam a chamar isso do TEPT complexo, né? Seria realmente algo ansioso, de fundo inicialmente muito ansioso, mas muito grave, muito inicial, e que se mistura muito com toda a construção de desenvolvimento da criança, tá? Tratamento para o TEPT, né? Ele responde da mesma maneira, a circuitaria é muito semelhante. Responde ao antidepressivo, né? Geralmente o tratamento é com antidepressivo. Já falei um pouquinho do papel do benzo aqui, que principalmente no TEPT pode atrapalhar bastante. Mas aqui no TEPT, sem dúvida nenhuma, o papel da psicoterapia a longo prazo, tá bom? Seja psicoterapia em linha psicodinâmica, em linha comportamental, em exposição, tá bom? Se fala muito da terapia de exposição, né, de ajudar o paciente a começar a se expor aos eventos, porque como eu falei, como ele vai se limitando, né, e se esquivando, né, então é absolutamente importante, tá bom? O segmento, né, para ajudar a pessoa realmente a talvez desfazer um pouquinho dessa memória traumática, né? Bom, vou falar um pouquinho do transtorno de pânico, né, que é a ansiedade paroxística episódica, tá? É o nome bonito do transtorno de pânico. Então já vou falar uma coisa muito simples, né? Que eu sei que as pessoas às vezes ficam
meio travado. O que é o pânico? O pânico é a crise de ansiedade. É a mesma coisa, tá bom? É um nome que a gente dá. Ah, é pânico, eu tenho crise de pânico. Tá bom, eu tenho crise de ansiedade. E o que é o transtorno de pânico? Nada mais é do que eu ter crises de ansiedade, de uma maneira muito simples. Em geral, é quando eu só tenho crise de ansiedade, eu não tenho outro sintoma de ansiedade envolvido, eu falo, é um transtorno de pânico, tá? Mas, obviamente, a crise de ansiedade ela pode aparecer em diversos outros momentos, tá bom? Vamos lá. Esse eu acho que todo mundo já conhece, né? Já ouviu falar. O que é a crise de pânico, né? É um período definido de medo ou desconforto intenso, o paciente fala muito disso, né? Um desconforto intenso, no qual tem alguns desses sintomas e que todo mundo também já ouviu falar. Geralmente duram até 10 minutos. Aqui tem uma coisa importante que a gente fala pouco, tá? Realmente a crise de ansiedade, né, que realmente a porca torce o rabo, ela dura pouco tempo, apesar de que o paciente dura horas, né? Mas depois que ela passa, o paciente ele fica num estado de hiperativação ainda, às vezes por muitas horas, tá? E aqui é geralmente onde a gente erra e que a gente acha que não é crise de ansiedade, que o paciente fala, não, dura horas, pra mim dura horas, quando eu passo mal assim, eu fico horas. E a gente acha que o paciente tá, né, misturando um pouco as coisas. Não é. E o paciente ele geralmente consegue definir, você fala, não, que realmente que o bicho pega. Aí ele te fala, não, são alguns minutos. Mas depois eu fico o dia inteiro estragado. Eu fico muito mal. Por quê? Porque aí aqui eu vou fazer uma coisa com a mão de novo. O pico da ansiedade, né? Ele sobe. E o paciente ele volta para um basal ansioso. Ele não volta para o basal ansioso dele. Ele fica num estado de hiperativação que demora realmente muito tempo para baixar. E isso muitas vezes já é muito limitante. Já atrapalha muito os pacientes, né? E que pode ter todos esses sintomas aqui que eu não vou falar todos, tá bom? Mas aquilo que a gente sempre ouve, né? Palpitação, sudorese, tremor, sensação de falta de ar, muito comum, medo de morrer, né? Ou a percepção iminente de morte, né? O paciente fala, nossa, eu tinha certeza que eu ia morrer, que eu estava morrendo, né? Muito comum também o medo de perder o controle ou achar que está enlouquecendo. Sintomas, às vezes, de linha dissociativa, né? Ou de linha conversiva, o paciente começa a ter sintomas de desrealização, começa a achar o ambiente esquisito, começa a ter algumas sensações corporais estranhas, muito comum, tá bom? O que a gente tem muito específico das crises de pânico, né? Que isso é o mais marcado, né? É o medo do medo, né? A crise de pânico é um estado de medo muito intenso, geralmente por um gatilho pouco delimitado, né? Voluntariamente pouco delimitado ou conscientemente pouco delimitado, e que o paciente que tem uma crise de pânico morre de medo de ter outra crise. Tá? E aí muito da limitação aqui, de novo, a esquiva do paciente que tem crise de pânico é porque, nossa, eu tive uma crise de ansiedade dentro do mercado, o que eu faço? Eu associo que é o mercado que me deu a crise, o paciente ele faz muito isso, então eu paro de ir no mercado. Daqui a pouco eu tenho uma crise de pânico na esquina de casa, aí eu paro de sair de casa. Daqui a pouco eu tenho na minha sala de estar, aí eu não vou mais na sala. Daqui a pouco eu tô dentro da minha cama tendo crise de pânico, tá? Então um dos principais papéis nossos é ajudar o paciente a desconstruir isso, tá bom? Olhar e perceber que, não é pelo ambiente em si, tá? É como eu percebo o ambiente, depois a gente vai falar disso, tá bom? Mas o medo das novas crises é muito marcado, né? E os comportamentos de esquiva, né, em relação a isso. Uma coisa que é muito importante, na grande maior parte das vezes o paciente fala pra você, nossa, vem do nada, a crise começa do nada. É muito raro realmente o paciente não conseguir perceber ou não ouvir realmente do nada. O problema é que muitas vezes a gente e o paciente fica focado em gatilhos externos, né? Ah não, teve um evento, eu vi alguma coisa, aconteceu alguma coisa na minha casa que fez eu começar a passar mal. E na grande maioria das vezes, os gatilhos, eles são intrapsíquicos. São pensamentos gatilho. Em que sentido? Geralmente é um pensamento ansiogênico. Aqui eu vou fazer uma coisa com a mão de novo, não sei se vocês conseguem ver. É um pensamento ansiogênico, né? Que junta em outro, porque o nosso pensamento é muito rápido, a gente não tem controle sobre o nosso pensamento. Né? Eu sempre brinco com o paciente, né? Se eu falo pra você, não pensa no elefante rosa, o que você vai pensar? Imediatamente no elefante rosa. Então a gente não tem controle sobre o pensamento. Uma das coisas que a gente precisa passar para o paciente é isso. Não adianta você querer controlar o pensamento. Que é onde geralmente o paciente, principalmente quando ele está em crise, ele fica tentando, ai meu Deus, mas eu não posso pensar isso. E ele não dá conta, porque a gente não consegue controlar o pensamento em si, né? A gente consegue lidar com ele. Então é um pensamento ansiogênico que junta em vários.
E de repente isso dispara, né? Por toda essa circuitaria que eu já falei, desse sistema de alerta, toda essa resposta, né, de alerta. Nossa, percebam, né, como todos os sintomas físicos da crise de pânico nada mais é do que algo que está me preparando para algo que vai acontecer, né? Eu brinco que é como se o leão entrasse na sala. O leão entrou na sala, meu coração vai disparar, eu vou começar a suar, eu vou ficar enjoado, porque todo o sangue do meu estômago vai parar de ir para lá, porque ele vai pro músculo para eu correr, lutar ou congelar, tá? Então nada mais é a crise de pânico do que uma hiperestimulação desse sistema de alerta, né? Só que o pequeno problema, eu sinto como se o leão estivesse na sala, mas não tem leão na sala, tá bom? Então o grande papel aqui, e gente, transtorno de pânico é simples de lidar, cara, juro, assim, com psicoeducação, com orientação, e a gente precisa fazer isso com o paciente, explicando para ele como que funciona essa ansiedade, ele aprende a lidar com ela e melhora. É disso que a gente vê pacientes que às vezes só tem crise de pânico, tá? Que fica anos tratando e não melhora, por quê? Porque a gente não explica para ele como funciona. Gente, eu juro para vocês, uma semana que você bota o paciente para fazer lição de casa, de aprender a lidar com essa ansiedade, tem um exercício que eu vou fazer em seguida aqui com vocês, o paciente vem sem crise, não precisa de clonazepam sublingual, não, prometo pra vocês, tá bom? Onde que tá? Aqui eu vou falar também muito por cima, né? Mas onde que tá no nosso cérebro o que ativa, né? Esse sistema de alerta, ele envolve essas três regiões aqui, o sistema septo hipocampal, o locus ceruleus, que é um ponto muito específico do nosso cérebro, muito pequenininho, tá? Esse circuito do medo que eu falei, que é a amígdala, hipotálamo e a substância cinzenta periaquedutal, tá? Aqui mais para os residentes aqui da psiquiatria, tá? Mas só para falar muito por cima, né? Então, principalmente aqui, a gente fala, aí aqui de novo, as questões cognitivas que estão envolvidas com as crises de pânico, né? Existe uma inibição comportamental, que eu vou falar um pouquinho depois na fobia social, tá bom? Ou seja, o paciente, ele compara, mais ou menos como eu já falei, né? Principalmente o paciente que tem muita crise de pânico, ele compara os estímulos que estão acontecendo agora, ou que podem acontecer em breve, com previsões do que ele já teve. Que é mais ou menos aquilo que eu falei. Eu fui no mercado e tive uma crise de pânico, então eu já tenho certeza que se eu for de novo, que eu associo que foi o mercado que me causou crise de pânico, então eu associo automaticamente que se eu for no mercado eu vou ter crise de pânico. E não tenha dúvida que se o paciente pensa dessa maneira, ele vai ter a crise. Por quê? Porque de uma maneira voluntária, cognitiva, ele está estimulando a ativação de toda essa circuitaria, né? Basicamente ele está falando lá para o sistema septo hipocampal dele, ó, se prepara, você está indo para o lugar que você vai passar mal. Qual a dúvida que ele vai passar mal, né? Só de eu fazer isso de novo, pensa no elefante rosa, só de eu fazer isso, eu vou ativar meu sistema de alerta, né? Ó, fica alerta, você está indo lá. Obviamente que para eu ter a crise de pânico é um passo muito curto, se eu já estou com o meu sistema de alerta ativado, né? E aqui, na verdade, eu já falei tudo isso, né? Mas aqui explicando um pouquinho cada região, onde que tá, né? Isso, da comparação com estímulos futuros, né? Onde que tá a ativação tônica, né? Os sintomas de hiperexcitabilidade, né? As reações de congelamento, luta ou fuga. E como eu falei do papel da psicoeducação, tá? Que é importante, né? Comorbidades e diagnósticos diferenciais, tá bom? Primeiro, uso de drogas, cuidado, todos sabemos, né? Mas na verdade, todas as drogas podem estimular crises de pânico, muito cocaína, né? E os derivados dela, os psicoestimulantes podem causar isso em geral, mas todo mundo conhece alguém que teve crise de pânico usando maconha, tá? E isso é muito, muito pontual dela, é muito comum, tá? E até mesmo o uso de álcool pode causar, tá bom? Então é uma coisa que a gente sempre tem que perguntar, sempre, sempre. Tanto pelo uso causar imediatamente, né, agudamente causar crise, como um uso crônico estimula cada vez mais a cronificação de ansiedade, ou seja, o meu estado de alerta gradualmente vai se tornando mais alto. Isso é muito comum na maconha, tá? Pensar que a maconha, em geral, ela tende a ter um efeito inibitório do sistema neurocentral, então eu vou diminuindo o meu funcionamento. A sua cabeça, o seu cérebro, para contrabalançar isso, ele tem uma tendência a aumentar um tônus, né? Ou seja, ele aumenta a atividade dele ativadora, né? Para tentar contrabalançar. Ou seja, se eu uso maconha todo dia numa dose gigantesca, às vezes nem precisa ser uma dose gigantesca, eu tô inibindo o meu cérebro. O meu cérebro ele vai tentar contrabalançar isso, porque senão ele vai desligar, né? Só que aí, por exemplo, quando eu fico um pouco sem a maconha ou não uso uma dose tão alta quanto eu usava, eu tenho um tônus aqui
hiperativador muito marcado. É mais ou menos o que acontece na abstinência de álcool, por exemplo, né? Isso Então aqui eu não estou falando especificamente da abstinência, mas a maconha, cronicamente, ela intensifica esse sistema de alerta. Por quê? Porque eu estou ativando demais o meu cérebro. Meu cérebro, ele tenta ativar dessa maneira. Então é o que a gente ouve, né? As pessoas que usam maconha, é porque me relaxa, porque ele tem esse efeito realmente imediato e a curto prazo de tranquilizar. Mas a médio e a longo prazo, ele desestrutura toda essa circuitaria dessa maneira e o paciente fica mais ansioso. E a gente ouve muito isso. Nossa, eu usava antes, me relaxava, de repente não me relaxa mais. Por quê? Porque você está piorando tudo, tá bom? Então esse cuidado, sempre importante pesquisar. Óbvio, né? Isso a gente vê muito, né? O paciente que em crise de pânico vai parar no pronto-socorro e acha que está infartando e acha que está tendo um AVC. E às vezes realmente, né? Não vamos esquecer, né? Que as pessoas adoecem por outros caminhos também, né? Então às vezes uma pessoa que pode ter crise de pânico e realmente ela pode estar tendo um infarto naquela hora. Então a clínica é sempre soberana, né? Cuidado, exame físico, entender um pouquinho a história, né? Cuidado com o estigma, a gente sabe do estigma do paciente psiquiátrico, principalmente no pronto-socorro, né? Exatamente do paciente psiquiátrico, né? Ai não, sempre tem crise de pânico. Aí a pessoa chega lá com todos os sintomas do infarto, às vezes está tendo um infarto e passa batido. Então esse cuidado é importante, tá bom? E aqui também é importante da associação com outros transtornos mentais, né? De novo, quem já funciona, por exemplo, quem tem um TAG, já funciona aqui em cima, para ele ter crise de pânico, é um salto muito mais curto do que alguém que não tem um TAG, não funciona com uma ansiedade tão lá em cima. Então é muito comum no TAG. Você pode ter crise de pânico e não ter nenhuma doença ansiosa e nenhuma doença mental. Pode vir, tá? Pode acontecer. É uma resposta às vezes natural, tá bom? Então, nossa, crise única de pânico, esse paciente precisa passar com um psicólogo, psiquiatra. Não. É a recorrência, a limitação funcional que justifica às vezes ser tratado ou não, tá bom? Esse daqui, isso aqui é um exercício que eu faço com o paciente geralmente, tá bom? Por quê? Porque quando eu faço isso eu não preciso usar benzodiazepínico na maior parte das vezes, de verdade, tá? Eu faço, como que eu geralmente faço? Eu pego um papel e literalmente desenho junto com o paciente. Eu faço 3 quadradões, sem nada preenchido. Basicamente isso aqui é eu fazer tudo isso que eu tô falando pra vocês. Eu ensinar o paciente como que funciona a ansiedade e o exercício em casa que ele precisa fazer para isso, tá? Eu geralmente coloco lá em cima, é minha ansiedade, o nome do paciente, e mando ele colar isso aqui na geladeira. Primeiro passo, eu escrevo aqui, ó, o que você sente no corpo, eu vou construindo isso junto com o paciente, né? Na hora que você tá passando mal, o que você sente? E você põe tudo que o paciente coloca aqui, palpitação, blá 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 blá. Segundo quadrado, o que eu penso, que tá passando na minha cabeça na hora que eu tô passando mal, né? Geralmente, eu tô morrendo, ninguém vai me ajudar, tô perdendo o controle, algo vai acontecer. E o terceiro quadrado, né? O que eu faço quando isso acontece, né? Que aí fala, né? Eu paro de ir no lugar, eu fico em casa, eu evito a aglomeração, paro de realizar atividade. E aqui eu friso para o paciente e escrevo, geralmente, exatamente isso, comportamento de fuga, né? E eu foco o paciente que aqui que está o prejuízo. Eu falo, ó, você está perdendo aqui. Fora toda a sensação terrível de ansiedade, que é muito ruim, você está perdendo aqui. E aí eu foco com o paciente, que o paciente ele sempre acha que isso aqui é a primeira coisa. Que o que ele sente no corpo é a primeira coisa. E eu mostrar para o paciente que isso é a consequência. Isso é o último passo da cadeia, tá? E eu sempre começo com a mesma pergunta ao paciente. Falo, ó, vamos lá, só para te mostrar. Você consegue controlar seu coração agora? Seu batimento cardíaco? O paciente fala, não. E é muito claro, e geralmente eu trago o paciente e falo, tá, tudo bem. Por que na hora que você tá passando mal, você tá em crise de ansiedade, você quer controlar o batimento cardíaco? Né? Ai meu Deus, eu tô passando mal. Ai, eu não posso, meu coração não pode disparar. Ai, eu não posso estar suando. Ai, eu não posso estar tremendo. Ai, os outros vão perceber que eu tô tremendo. Tradução: brigar com o corpo é uma briga vazia, tá? Ou seja, você tentar, enquanto você focar no sintoma físico, você não vai melhorar. E o que eu vejo em pacientes crônicos que estão há anos tendo crise de pânico que não melhoram é por quê? Porque ele fica focado no sintoma físico. Ele fica esperando ter sintoma físico para fazer alguma coisa com a ansiedade dele, né? E ele foca naquilo. Ai, às vezes o paciente ele reconhece, ele sabe lidar, ele percebe que é uma ansiedade, ele fala, não, eu sei reconhecer que é uma crise de ansiedade, que eu não vou morrer, mas ele continua tendo crise. Por quê? Porque ele está focando no último passo da cadeia. Meu papel como paciente é ajudar a olhar que sempre começa com um pensamento gatilho, tá? Em que sentido? Como eu falei, geralmente tem um pensamento ansiogênico que junta em vários e que gera um sintoma físico. Eu sempre gosto de dar um exemplo, tá? E eu dou exemplo do paciente, isso facilita, tá? Paciente que eu atendi e que o filho estava em casa, tá? Passou um dia ótimo, maravilhoso. O filho voltou para casa dele, que era na cidade vizinha. Pegou o carro, foi embora. A mãe, tudo bem, era uma senhorinha.
Assim que o filho saiu, a senhorinha começou a ter uma crise de pânico. E na consulta, ai, não sei o que aconteceu, por que eu comecei a passar mal? Fizemos o exercício de, e qual que é a primeira lição de casa, né? Você vai, na hora que você estiver passando mal, ou depois que você se aliviou, por exemplo, que você melhorou, você vai voltar no tempo, na sua cabeça, e pensar o que estava passando na sua cabeça na hora que você começou a passar mal. Você precisa fazer isso, senão você nunca vai melhorar. Você precisa fazer. No início parece muito laborioso, né? Muito trabalhoso. Mas qual que é a ideia disso? Eu ajudar o paciente a reconhecer que o pensamento ansiogênico geralmente é um pensamento idiota. Ele geralmente é um pensamento que, com argumentação lógica e racional, o próprio paciente consegue perceber que não faz sentido aquele pensamento gerar um nível de ansiedade tão intenso. Ou seja, eu estou desfazendo cognitivamente aquele atalho da mensuração de risco, né? E com essa senhorinha foi isso. Eu falei, não, vamos pensar junto. O que será que estava passando? É difícil, o paciente ele sofre, às vezes ele tem crise até na hora de pensar nisso. Mas não, pera, deixa eu pensar. E ela percebeu que, assim que o filho saiu de casa, vem um pensamento na cabeça dela que ele ia capotar o carro, explodir e morrer, absolutamente catastrofizante. Ótimo, levou 10 segundos, gente. Eu falei, tudo bem, a senhorinha, vamos lá, vamos pensar. Seu filho dirige mal? Não, é o melhor motorista do mundo. Ele bebeu? Não, nem bebe. Já teve algum acidente? Nossa, nunca teve nenhum acidente. Ah, ele tá com alguma doença, tomando algum remédio que pode atrapalhar, ou ele pega uma estrada muito perigosa? Não. Cara, isso ela me falou, tá? Em 10 segundos, o paciente conseguiu me dar vários argumentos que mostram que esse pensamento, embora plausível, realmente o filho dela pode capotar o carro e morrer, né? Mas que o risco que aquilo realmente traz é muito menor do que ele realmente traz. Né? Então, é ajudar o paciente a olhar que aquilo é uma coisa plausível que se torna uma verdade absoluta. E aquilo que causa os sintomas. E geralmente quando o paciente percebe isso, ele estatela o olho, olha pra você e acha até engraçado. Ele percebe que é um pensamento que, embora plausível, geralmente ele é ilógico, ele não faz sentido. Tá? Gente, eu prometo pra vocês, leva 5 minutos, você faz isso com o paciente 5 minutos, ensina ele a perceber e fala pra ele, você precisa fazer isso toda vez. Leva uma semana, gente. Uma semana o paciente fazendo isso, porque o que acontece? Em vez desse pensamento ansiogênico que vai vir, ele não controla, lembra do elefante rosa, né? Ele não controla o pensamento, ele vai vir. Mas em vez dele ativar todos esses pensamentos, esses sintomas físicos, se o paciente ele já fez esse exercício e ele já encontrou uma resposta para aquilo, ele já argumentou com esse pensamento, gradualmente o cérebro dele entende que ele já tem a resposta. Ele não precisa se tornar consciente, voluntário, né, como é no início, né, de não, pera, deixa eu pensar. Ele já tem a resposta, ou seja, ele não dispara toda essa circuitaria de ativação, né? Então, depois, essa coisa meio trabalhosa no início, se torna automático. Então, o automático não se torna o pensamento ansioso, se torna a resposta lógica ao pensamento ansioso. Tradução, o paciente não tem mais sintoma. Você quebra essa cadeia bem no meio, bem no começo, tá? Prometo pra você, gente, é uma semana. O paciente ele aprende a lidar e aprende a reconhecer o momento que tá tendo crise de ansiedade. Passou, aliviei, tudo, mas eu tenho que voltar a entender por que eu tive a crise de ansiedade. Quando for ter novamente, e isso é muito da ansiedade, de ser ruminante, né, de voltar sempre o mesmo tema, ele já tem a resposta, fica mais fácil, tá bom? Precisamos fazer isso. E aqui, especificamente, entra o papel de outras práticas, principalmente prática meditativa. Nós temos aí, né, o grupo Respira, de evidência científica cada vez mais robusta e mais clara do efeito disso em todo o perfil de ansiedade, mas principalmente para crises de pânico. Eu penso de duas maneiras qual é a resposta que a gente tem para isso, né? Primeiro, uma questão biológica, né, de controle respiratório, né, de oxigenação cerebral, né, de frequência de diafragma, que está francamente relacionado com o disparo de todos esses sintomas autonômicos, né, esses sintomas que o corpo produz, né, mas por um motivo muito racional e muito lógico. Nada mais seria, na minha visão, né, eu dar um exercício, por exemplo, de respiração para o paciente, também como um foco para eu quebrar esse ciclo de pensamentos, né? Então é um pensamento que dispara. Em vez de juntar em 1 milhão de pensamentos e levar um sintoma físico, eu dou um foco para o paciente, né? Eu falo, não, agora você vai respirar e você vai prestar atenção em como você está respirando. O pensamento vai sair, não briga com o pensamento, não adianta. Você volta para a respiração. Gente, leva 30 segundos. 30 segundos na crise.
Porque o paciente sai daquele estado muito intenso, ele vai para aquele estado de desconforto, que eu falei que às vezes leva horas, mas nesse estágio de desconforto ele consegue fazer esse primeiro exercício cognitivo, racional, tá? Então eu uso muito a prática meditativa para segurar na hora da crise e em seguida o paciente fazer a lição de casa dele, do que ele precisa. Óbvio que tudo que eu treino na hora do vamos ver é mais fácil. Então, a prática meditativa diária, fora do momento de crise, né? Não, ó, todo dia você vai tomar os minutos que você conseguir e fazer um exercício de respiração, fazer um yoga, como o paciente preferir, tá bom? Tem algumas práticas que a gente pode passar do quanto isso faz diferença. E trata, gente. Trata. É muito simples, tá bom? Óbvio que aqui explicando pra vocês leva um tempo bom, né? Fiquei aqui uns 15 minutos nesse slide quase. Mas para o paciente, a gente leva 5 minutos. E você desenhar para ele, mostrar isso para ele, e falar, ó, essa é a sua lição de casa. Você vai fazer isso em casa, tem um papel gigantesco no tratamento. Prometo que vai mudar a vida dos pacientes que vocês estão atendendo em crise de ansiedade. E isso qualquer pessoa pode fazer. Né? Não precisa ser médico, não estou falando de medicação, nada. Então, todos que estão aqui, se puderem aplicar isso de alguma maneira, em pacientes que estão com crise de ansiedade, principalmente quem está fazendo muito acolhimento, que a gente tem visto muito a crise de ansiedade chegando, eu estava até pensando de discutir com vocês, da gente fazer um papelzinho e deixar isso pronto. Sabe, deixar para quem for fazer o acolhimento construir isso com o paciente, tá? Eu tenho certeza que isso vai diminuir muito a necessidade de intervenções em psicoterapia a longo prazo, de passagens comigo, né, ou em psiquiatria a longo prazo, de medicação, tá bom? Isso é muito legal da crise de pânico. Vamos lá, é o penúltimo, tá bom, gente? Eu sei que tá se estendendo bastante, é uma aula relativamente longa, mas vamos lá. O que eu mais gosto, TOC, transtorno obsessivo compulsivo, né? Vamos falar, o TOC, ele é uma doença ansiosa, na verdade, a cada dia, né, os nossos manuais, eles tentam afastar um pouquinho das doenças ansiosas, porque, querendo ou não, o TOC, ele é muito mais uma doença do pensamento. Realmente, ele é uma doença do pensamento. A minha angústia com quem faz os nossos manuais é de talvez não reconhecer o quanto as outras ansiedades também são uma doença do pensamento, de alguma maneira. Como eu tô falando até agora, percebam as percepções cognitivas, as percepções voluntárias de como o meu pensamento funciona e como estão envolvidos no TAG, no transtorno de pânico, na fobia social, em todos os transtornos ansiosos, tá? Mas no TOC, como isso é muito intenso, eles tentam afastar, mas em geral, ele é tido sim como um braço da ansiedade, ele é um transtorno ansioso, mas muito específico. Tá? Eu adoro essa delimitação aqui que a gente pega, né? Qual que é a característica dele? É um desconforto emocional com múltiplas manifestações. É um bom jeito de falar nada, né? Mas, em geral, por quê? Porque o TOC ele se apresenta de todas as maneiras do universo, mesmo. Os padrões dele são muito delimitados, os padrões cognitivos, né, que é o que eu vou falar em seguida, mas os sintomas e os pensamentos, os rituais, eles são muito individuais, né? Então aqui a gente pode perceber pacientes que têm como esse desconforto emocional, sim, ansiedade, né, como eu falei, antecipação, preocupação, medo muito frequente, dúvida, nojo, culpa. A culpa tá sempre atrás do TOC, sempre, é muito marcado, muito intenso, tá bom? Sensação de imperfeição, né, de alguma coisa que não encaixa, eu não sei nem dizer o que, mas que não encaixa. Ou de incompletude também é muito frequente, né, algo que não fechou, que não zerou, né. E eu vou falar um pouquinho mais dessas características em seguida. Mas que tem características cognitivas muito peculiares, tá. Eu sempre quero inverter e eu sempre esqueço. A primeira coisa sempre do TOC, que é a preservação do juízo crítico. Tradução, o paciente que tem TOC, em geral, né, na maior parte das vezes, ele percebe que essa angústia, que os pensamentos que ele tem não estão certos. E que o que ele precisa fazer, por exemplo, os comportamentos compulsivos, que eles são malucos. Ele sabe que não faz sentido e que é idiota e que, cara, que isso está tomando tempo da minha vida. Exatamente por isso que tem muita vergonha e ele é muito secreto e existe evidência de que o diagnóstico de TOC às vezes ele pode se atrasar mais de 10 anos por causa disso, porque o paciente não fala, tá? Quantidade de pacientes que eu tô vendo agora nos serviços que eu tô passando, e não porque a pessoa que atendia antes não soube fazer, mas que a gente pega e a gente começa a ver um monte de sintoma de TOC. É por quê? Porque o paciente não fala e a gente tem que cutucar até a gente conseguir pegar, tá bom?
Eu tenho muito disso porque eu faço exatamente o ambulatório de toque lá na Unesp. Então é uma coisa que eu tenho na minha prática, mas que passa muito batido, gente, mesmo porque o paciente não fala, é muito secreto. Ou às vezes o paciente tem vergonha e ele acha que é tão maluco que até se eu falar isso pro psicólogo ou pro psiquiatra, vai ser um absurdo, tá bom? Exatamente por quê? Porque tem preservação do juízo crítico, tá? Isso é muito marcado no toque, atrasa demais o diagnóstico. Coisa muito marcada no toque. É o pensamento mágico, né? A hipervalorização dos pensamentos. Ou seja, o paciente em geral, ele reconhece que ele tem alguns pensamentos que são intrusivos e que e geralmente a consequência daquilo que ele faz ou deixa de fazer com esse pensamento, né, que é o comportamento compulsivo, vai ter um impacto na vida real muito maior do que realmente vai ter, tá? De jeito muito chucro aqui de falar. Por exemplo, nossa, se eu não pisar nessa fissura aqui que tá no chão aqui da minha casa aqui, a minha mãe vai morrer ou a minha casa vai explodir. Esse é o pensamento mágico, né? E, em geral, o paciente, ele, de novo, ele reconhece que, cara, não faz sentido. Eu pisar ou não pisar aqui não vai ter nada a ver com a minha casa. Mas, de alguma maneira, dentro do cérebro dele, aquilo faz um sentido de que se eu não fizer eu vou ficar muito angustiado, e que se isso acontecer de verdade vai ser culpa minha. Esse é o pensamento mágico. Eu achar que o que eu faço tem uma consequência muito mais no mundo real e concreta, muito maior do que realmente tem, tá? Então aqui permeia muito uma percepção de responsabilidade pessoal muito exagerada. É isso. Tudo que eu faço ou deixo de fazer, se eu não checo o gás da cozinha, a casa explodir, é culpa minha. E não das outras 18 pessoas que moram comigo e que também não checaram o gás. Não, vai ser culpa minha. Por quê? Porque eu pensei. Porque eu pensei que eu tinha que checar o gás e eu fiz ou talvez não fiz, tá? Então tem uma percepção, e aqui que vem muita culpa, tá? Então a culpa pega demais no toque, porque ele é sempre autocentrado nesse sentido, né? O que vai acontecer de ruim com esse pensamento mágico vai ser culpa minha. Por quê? Porque eu percebi isso e não fiz nada sobre, né? Eu podia ter feito algo e não fiz, tá bom? Como todo ansioso, ele superestima risco, que no toque é muito marcado, como eu tô falando, né? Eu deixei eu posso ter deixado a torneira pingando e isso vai inundar minha casa. Cara, obviamente isso não faz sentido, mas que pro paciente com toque aquilo vira uma certeza absoluta, né? O paciente com toque tem muita preocupação em controlar o pensamento, e como eu falei, né, o pensamento é incontrolável. Então aqui está um dos passos a tratar o toque, né? Assim como lá na crise de pânico, eu mostrar para um paciente que quanto mais eu tentar controlar o pensamento, mais ele vai vir. Isso ele se retroalimenta, né? Eu falo que cola, né? O paciente, parece que o pensamento ele fica testando a gente. Ele lança, mas e o gás, você checou? E se cola em mim, eu reforço aquilo, ou eu falo, nossa, não posso pensar nisso, mas eu vou pensar. Mas o cérebro, por quê? Porque, de novo, é o sistema de alerta. Ele tá falando, nossa, você tá ignorando. Checa o gás. Você, não quero pensar nisso. Vem o sistema de alerta de novo. Não, vai checar o gás. Meu Deus, vai explodir tudo e a culpa vai ser sua, tá? Então faz sentido como funciona o sintoma no toque, né? Tem uma absoluta intolerância à incerteza. Será que, né? Aqui a dúvida é muito... na verdade, o toque, ele surgiu, né? O nome dele era a doença da dúvida, né? Será que? É o famoso será que? Será que eu fiz, deixei de fazer? Será que eu deveria fazer? Será que eu posso fazer? Né? Perfeccionismo, que é muito comum, tá bom? Simetria, a gente vê muito. Nossa, eu não coloquei de simetria aqui, a gente vê muito, né? Se eu encosto em alguma coisa com essa mão, eu tenho que encostar com a outra. Se eu olho para um lado, eu tenho que olhar para o outro. É muito comum de simetria na nossa população, tá bom? Vamos lá, o que é o toque em si, né? Então, tem presença de obsessões, né? Que são pensamentos, imagens. Tem muito paciente que tem imagem, geralmente são esses os que mais sofrem, tá? Porque a nossa cabeça funciona muito com imagem. É uma coisa que eu estava falando na segunda-feira no ambulatório. Tem pessoas que funcionam que o cérebro delas, isso já tem evidência, que tem pessoas que pensam com palavras, tem pessoas que pensam com imagens, tá? Imagem sempre é mais impactante. Então a gente vê muito paciente que sofre demais, por exemplo, que vê a imagem de uma coisa terrível e que isso faz ele ficar muito, muito, muito angustiado, tá? Então tem as obsessões ou as compulsões, tá? Eu já vou explicar o que é cada um, que podem ser observáveis ou não. Ou seja, existem rituais mentais, rezar dentro da cabeça, contar dentro da cabeça. Por isso que é muito secreto. A gente ficar esperando o paciente, que a gente vê no filme, né? Que fica lavando a mão, a gente vai deixar passar batido um monte de paciente. Um monte. Às vezes o que mais desgasta o
paciente que mais gasta tempo da vida dele, às vezes são rituais mentais, que ele precisa ficar fazendo o dia todo, ou por longos períodos, que atrapalham às vezes mais do que os rituais físicos. Às vezes nem tem rituais físicos, tá bom? Vamos lá. O que são as obsessões, né? Então são os pensamentos, imagens ou impulsos, né? Assim, uma sensação de que eu vou fazer alguma coisa, que são indesejáveis, intrusivas e repetitivas, e que são involuntárias, ou seja, eu não tenho controle sobre, elas vêm, tá bom? E que o pensamento ou a imagem me gera uma grande ansiedade ou um desconforto emocional com todas aquelas características que eu falei, né? Então vem uma coisa na minha cabeça que faz eu me sentir mal de alguma maneira, tá bom? E que aí eu faço um comportamento, né? Que aí isso é a compulsão. Compulsão é o que eu faço para aliviar o impulso, né? Então é o que eu faço para aliviar o pensamento, a imagem que veio me incomodar, né? Esse é o ritual. Então eles são voluntários, né? E por que eles são voluntários? Porque é isso, porque vem um pensamento que me incomoda, eu vou fazer alguma coisa para aliviar ele. Então ele é voluntário, né? Mas qual que é o grande problema, e que é o que começa a atrapalhar muito a vida dos pacientes? Porque eles aliviam, né? Eu faço alguma coisa que às vezes nem está muito relacionada, não tem nem muito a ver com o pensamento, né? Como eu falei, eu pisar aqui na fissura e minha mãe não vai morrer, né? A sensação de que minha mãe não vai morrer desaparece. Só que alivia muito pouco e por muito curto tempo, tá? Ou seja, eu reforço. Aqui que está o grande tchan do toque, que eu vou falar em seguida. Que é aqui que está o ponto do tratamento do toque. Eu mostrar para o paciente que toda vez que ele faz, que ele cede ao ritual, ou ele faz aquilo para se aliviar, ele reforça o pensamento, tá? Como eu falei, o nosso pensamento é muito sacana, tá? Então ele lança um pensamento que vai te trazer uma angústia, eu faço algo para aliviar ele, isso alivia por muito curto tempo, e eu reforço, basicamente estou falando no meu cérebro, nossa, não, tá bom, colou, você mandou uma coisa que fez eu fazer alguma coisa e me aliviou, tá? Tudo que alivia a gente, pensar naquele circuito de recompensa, que aqui envolve droga, envolve prazer, envolve comer compulsivo, por isso chama comer compulsivo, por exemplo. Tudo que envolve essa circuitaria tem um risco de criar esses atalhos muito fácil, tá? E que isso também se torna repetitivo. Então, quanto mais eu faço o ritual para aliviar o pensamento, mais o pensamento vem e mais eu vou fazer o ritual. Então, geralmente, o toque ele é flutuante, então tem rituais que às vezes desaparecem, mas aparece outro no lugar. Tem uma tendência a ser somatório, então eu começo com um ritual que é desse tamanho, toma X de tempo, daqui a pouco ele está tomando X mais 1, daqui a pouco ele toma X mais 2, e ele vai aumentando e vai limitando a minha vida por causa disso. E de pacientes que chegam e falam pra gente, ó, eu sou um escravo do meu próprio pensamento, tá bom? Tem alguns detalhes específicos do toque, né, que vou passar muito por cima, mas tem fatores imunológicos, né, do sistema imune que estão muito relacionados. Tem alguns trabalhos antigos muito legais, tá bom? E que às vezes a gente vê em toque em criança que abre do nada, quem passa no SAMECA, né, nosso ambulatório de crianças, às vezes vê, de pessoas que têm faringite, né, que tem uma infecção de garganta muito específica por um streptococo, né, um micro-organismo muito específico, que abre sintomas de toque. Eles acham que é por reação cruzada imunológica, tá? E cada vez começa a se ter evidência de que em transtornos mentais em geral tem um papel imunológico muito marcado, tá bom? Mas que a gente aí hoje em dia não temos ação nenhuma com isso, a gente não faz nada com isso por enquanto, tá bom? Óbvio que tem muito a ver com fatores etiológicos baseados em experiências de vida e eventos críticos, né? Então, nossa, pessoas que passam por eventos ou que têm traumas, têm grandes chances de ter toque. Pacientes que são filhos de pacientes com toque também têm uma grande chance de ter toque, tá? Não só pela questão genética, mas imagina você vendo seu pai e sua mãe ritualizando o dia todo, a chance de você entender que aquilo de alguma maneira é natural e que você precisa fazer aquilo para se autorregular, para se sentir bem é muito comum, tá bom? Muita relação com pais superprotetores, pais muito rígidos, eu sempre pergunto isso e sempre tem, tá bom? Pai que é muito rígido, que não deixa sair, que tudo tem que ser muito perfeitinho, tá? E o paciente abre um toque gravíssimo. Um pouquinho dos SOCs, né, que são sintomas obsessivo-compulsivos que todos nós temos, tá? Como eu falei, né, a ansiedade, na verdade, doença mental é um contínuo, né? Não é uma coisa à parte, tá? Todos nós temos sintomas obsessivo-compulsivos, quem nunca, né? Tá andando na rua e vem um pensamento, se eu não pular aqui pra calçada antes do carro ali passar, alguma coisa vai acontecer. E que a gente meio que dá risada e continua a nossa vida, né? Por quê? Porque eu entendo que os sintomas obsessivo-compulsivos, eles são meio que... existe uma teoria que é um meio do nosso cérebro ficar se testando,
sabe? Vamos ver se esse circuito aqui tá funcionando, se você tá ligado, sabe? Então ele manda alguns pensamentos meio tontos, assim, pra ver se cola, tá? Como eu falei, nosso cérebro é muito sacana, tá? Mas que o que diferencia os SOCs do TOC, de novo, como sempre, o impacto na sua funcionalidade, né? Todos nós temos SOCs, tem pessoas que têm um pouco mais de SOCs, mas que não, que tiram aquilo de letra, né? Nossa, não atrapalha a minha vida, não tomo tempo da minha vida com aquilo, não tenho cansaço psíquico ou cansaço físico com aquilo. Vida que segue, não tem por que eu tratar essa pessoa, né? Principalmente para o TOC, comorbidades psiquiátricas são a regra, não a exceção, tá bom? Outros transtornos ansiosos, episódios depressivos, tá? Só perde pro TEPT, tá? Em prevalência de comorbidade com episódios depressivos, tá bom? E geralmente por quê? Pela cronicidade e gravidade de sintomas, tá? Exatamente, o paciente fica 10 anos para ser diagnosticado, ou muitos anos, né? E em geral o paciente geralmente ele já tem sintomas desde criança, é muito raro TOCs que abrem de repente em adulto jovem. Não, geralmente tem sintomas desde criança, tá bom? E aqui ainda mais, ao meu ver, até do que nas crises, nos pacientes com crise de pânico, né, o papel da psicoeducação, que é o quê? Filho, você quer tratar seu TOC? Você não pode ceder ao ritual. Ponto. É isso, gente. Eu juro pra vocês. 90% do tratamento envolve isso. Eu ensinar o paciente também, de novo, dessa maneira como eu tô explicando pra vocês, que toda vez que você cede o ritual, ele vai se reforçar. Você não pode ceder o ritual. Óbvio que isso é muito angustiante, né? Porque vai ter um pensamento que, ao não ceder o ritual, o pensamento ele vai ficar gigantesco, ele vai gritar na sua cabeça, não, mas você tem que checar o gás, né? Trabalhar com o paciente isso gradualmente, né? Do quanto que essa ação dele no mundo real talvez não tenha uma ação tão direta, né? E de que existem técnicas aqui de entrevista e técnicas comportamentais que você vai trabalhando com o paciente, é exatamente isso, né? Talvez não caiba muito aqui de eu falar tanto sobre isso, mas de ajudar o paciente a reconhecer o quanto o pensamento também, muitas vezes, ele não faz sentido, ele também é bobo, quanto aquilo não tem um pé na realidade tão estruturado, que não faz sentido ele ceder ao ritual, né? E que é aquilo, a primeira vez que ele se negar a ceder ao ritual, ele vai se sentir muito mal, ele pode ter até crise de pânico, pode ficar angustiado. A próxima vez que ele fizer isso de novo, vai ser menor. Cada vez que ele não cede, fica mais fácil, tá? E fazer uma hierarquia de sintomas, em que sentido? Né? De, assim, realmente tem rituais que às vezes são muito arraigados e que o paciente tem muito pavor de tirar. Isso não quer dizer que eu não vou alcançar eles em algum motivo, o paciente vai, mas eu geralmente tenho que começar de algum que o paciente mesmo percebe que talvez não seja tão aversivo e tão angustiante não fazer e firmar ele naqui, ó, então tá bom, então até a próxima vez que a gente se vê, você vai deixar de fazer esse ritual específico. Faça todos os outros, tudo bem, não vou conseguir tirar tudo de uma vez. Mas esse daqui você consistentemente vai falar, reconhecer, como eu falei, desvendar, né? Isso é do TOC, eu não posso ceder esse pensamento, isso não vai acontecer. Gente, de novo, é rápido. O paciente, o cérebro do paciente reconhece, o próprio paciente voluntariamente reconhece rápido que aquilo não acontece e diminui todos os sintomas, mesmo os sintomas de ativação, que vem muito quando ele se nega a fazer o ritual. Tá? Então, enquanto o paciente não faz isso, ele não melhora. E que é o que a gente vê lá no nosso ambulatório, o pessoal que passa, temos alguns pacientes muito específicos que estão há 20 anos e que não melhoram. Tem puta de um potencial para melhorar, mas não melhoram do TOC. Você vai ver que a grande dificuldade dele é se implicar sobre o ritual. Ele não consegue não ceder. Então, não responde à medicação, sem topa o paciente de medicação, já usou todas as medicações e o paciente não... Por quê? Porque ele não se implica sobre o ritual. Ele não dá conta de não fazer. Qual que é o papel da medicação? E que aqui sim, entre os antidepressivos também. O que eu espero da medicação? Em geral, a medicação... não é comum ela diminuir os pensamentos. Isso é uma coisa que a gente precisa falar pro paciente, tá? Alguns pacientes sim, eu dou o remédio e parece que alivia os pensamentos intrusivos. Alguns acontece, mas em geral o remédio não alivia os pensamentos, eles vão continuar vindo. Mas o que eu espero que a medicação facilite é, na hora que eu não ceder o ritual, eu não sofrer tanto, eu não ficar tão ansioso, eu não me ativar tanto. É isso que eu espero com a medicação. Então o que eu preciso checar com o paciente que tem TOC, que eu quero ver como ele está evoluindo, é isso. Tá, tudo bem. Como que você tá? Como tá a ansiedade basal? Se tem outras comorbidades ansiosas ou psiquiátricas, se isso tá melhorando, mas tá. Como estão os rituais? Você tá checando, tá fazendo, tá não fazendo? Como tá o pensamento? Tá bom, tá fácil. E na hora que se nega ao ritual, tá muito intenso, tá muito... É aqui onde entra o papel farmacológico. E que para o TOC é importante, mas é muito reduzido, tá bom? Agora o último, tá bom, gente?
Eu não falo de agorafobia, é uma coisa que eu passo muito por cima, eu posso até mencionar muito rapidamente. Não falo de fobia específica, porque é um negócio, né, por exemplo, é medo de aranha, medo de lagartixa. Eu não falo muito, eu passo um pouco batido, senão fica muito extenso. Vou falar da ansiedade social muito rapidamente, tá bom? O que é a ansiedade social, né? Ele é o mais francamente associado à construção de personalidade, uma coisa que eles chamam de inibição do comportamento. Tradução. São sintomas que geralmente surgem muito cedo, em pacientes muito jovens, e que, um pouco diferente de doença mental, como eu falei, né, que são as perdas, né, eu quebro o funcionamento, em vez de perder algo que eu já tinha, eu não construo. Essa é a diferença aqui na ansiedade social na maior parte das vezes. Como é algo que está muito permeado e muito associado com a personalidade da pessoa, o modo como ela olha para o mundo desde pequena, e cresce com ela, ele se torna uma simbiose, ele se arraiga de uma maneira que está muito associado com isso. Então costuma ser um adoecimento que o tratamento costuma ser um pouco diferente e mais grave, mais difícil de tratar. De novo, é um contínuo, existe fobias sociais muito leves, fobias sociais muito graves, né? Algumas que tem até alguns nomes específicos, né? Tem subtipos, tá bom? Então, como eu falei, ela tende a ser crônica, está muito associada com a construção. Então, em vez do paciente perder, ele nunca constrói um repertório social. Então, construir com o paciente isso tende a ser muito mais difícil do que eu devolver alguma coisa que ele já tinha, tá? Então, aqui que geralmente está os enroscos de tratar a ansiedade social. Como eu falei, é crônica, começa cedo, por muitos anos em psiquiatria foi negligenciada, tá bom? Ela, dos últimos 20 anos pra cá, que ela começa a entrar nos nossos manuais realmente como um adoecimento, ela não entrava, tá bom? Era tido como muito leve, sendo que a gente sabe que existem fobias sociais, né? A fobia social, né? A ansiedade social, muito graves. Geralmente está muito relacionado com, também, de novo, pais muito protetores, muito controladores, muito associado com timidez excessiva, mas que isso é um erro, tá? Achar que o tímido patológico necessariamente é um fóbico social, ou ser um fóbico social eu preciso ser um tímido patológico. Não. Existem muitos fóbicos sociais que não são tímidos, tá? Eu vou falar um pouquinho disso em seguida, tá? Tem muito a ver com a aprendizagem social, tradução, como eu falei, essa construção. Cara, eu sou muito tímido, ou eu tenho muito medo do julgamento da outra pessoa, então eu não aprendo a fazer uma amizade, eu não aprendo a chegar em alguém para querer namorar com a pessoa, eu não aprendo a buscar um emprego, então a pessoa não constrói, tá bom? Muito associado com falta de carinho, isso tem umas evidências muito legais sobre isso, né? De pais que não tem um carinho muito delimitado, não tem contato. Muito de estudo de ansiedade social com maternagem, né, em geral, mas principalmente com aleitamento materno, tá? Não com o aleitamento em si, mas o vínculo criado durante o aleitamento, né? O aleitamento correto, né? Com apego envolvido, tá bom? Muito frequente a associação com o uso de drogas, né, de substâncias psicoativas, tá? Em geral, por quê? E cara, se vocês forem ver os nossos grupos de usuários de álcool, principalmente, a quantidade de fóbico social que tem e que começa a usar o álcool para se desinibir e permitir que ele consiga ir numa festa, consiga conversar com alguém, né? E que às vezes vira um dependente de tanto que ele precisa fazer esse uso. Gente, é muito comum, tá? Das doenças ansiosas é a que mais está associada com o uso de álcool e outras drogas, tá? Cognitivamente, também de novo, né? Tem vários viés e muitas distorções no processamento de informação social, né? Com muita tendência à esquiva, tá? Ou seja, geralmente é uma percepção de que o outro, para eu ser um fóbico social, eu tenho que ter uma preocupação com o outro e como ele me vê. Para eu ser um fóbico social, eu preciso ter isso, né? É a preocupação do julgamento do outro e ao pensar no julgamento do outro, eu crio algumas fantasias de como vai ser e para isso eu evito. Eu me esquivo, eu evito me expor dessa maneira porque eu acho que o outro vai me julgar, né? Então tem um foco excessivo em julgamento e opinião externa, isso é essencial dentro da ansiedade social. Como eu falei, é uma dificuldade na construção do repertório social, não é que ele perde, ele nunca constrói, ou constrói de uma maneira irregular, né? Então precisa ter um medo persistente, uma ansiedade em situações na quais a pessoa é exposta à observação ou avaliação dos outros, como eu falei, precisa ter o outro. Tradução, temos professores que são fóbicos sociais, temos professores que são fóbicos sociais,
tá? Ah, não, porque para dar aula ele não tem tanto sintoma. Mas, por exemplo, se ele tiver que dar uma palestra para pessoas que ele não conhece, aí ele morre de sintomas, fica ansioso, passa mal, tá? Então existem fobias sociais mais circunscritas, eu vou falar isso em seguida, e algumas que são mais generalizadas, tá bom? Então, muito medo de se sentir constrangido, humilhado ou de ser avaliado negativamente, né? Podem estar presentes, então as físicas, palpitação, sudorese, tremor, boca seca, né? De novo, sempre a hiperexcitabilidade, né? O sistema de alerta. Ai meu Deus, eu vou ser humilhado, ai vão falar alguma coisa de mim, eu não vou saber reagir, então o paciente passa mal. Na ansiedade social, a gravidade, a importância do rubor facial, né? Ficar vermelho. Gente, todo paciente que tem uma fobia social mais intensa, o quanto eles ficam focados na ruborização. Por quê? Porque confirma, né? Às vezes o tremor, a boca seca, o outro não vai perceber. Mas o outro perceber que eu estou com vergonha, que eu estou vermelho, gente, é angustiante você ver o paciente que fica muito ruborizado, o paciente, por exemplo, que é muito pálido, tal, do quanto eles morrem de medo de se perceber, e quanto eles morrem por dentro, quando você fala, nossa, você ficou vermelho, né? Então, muitos pacientes se esquivam muito pela percepção da ruborização, tá? Como eu falei, nem todo fóbico social é tímido, tá bom? E que o prejuízo ele é determinado pela intensidade da esquiva fóbica. De novo, como eu falei, o prejuízo está sempre além da angústia, dos sintomas, em como eu me esquivo, tá? Aqui é uma divisão que eles fazem que não existe de verdade, tá? Mas é uma divisão meio didática que algumas pessoas fazem, que existe um certo subtipo no fóbico social. Como eu falei, o circunscrito, que seria o que tem uma ansiedade de desempenho, né? Que é isso, é como o outro vai me julgar no meu desempenho. Então, medo de falar em público, medo de comer, isso é muito comum, tá, gente? Pessoa que tem vergonha ou medo de comer em público. Às vezes o cara é palestrante, não tem nenhuma vergonha de falar, mas comer em público ele morre de medo. E aquilo pra ele é absolutamente limitante, né? Comer, beber, escrever diante das pessoas, usar banheiro público, fazer uma prova importante. Enquanto teria um perfil mais generalizado, que aí englobaria os dois, mas muito aqui pela ansiedade do contato interpessoal, né? Que é, por exemplo, ter que ir a uma festa e se alguém vier conversar comigo, né? Iniciar uma conversa, né? Então aqui geralmente tem muito mais timidez do que aqui em cima. Então aqui geralmente tem um perfil de gravidade um pouquinho mais intenso, né? Atender telefone, ter contato com estranhos, ser entrevistado, interagir às vezes com um grupo pequeno de pessoas já é o suficiente, tá? E aqui eu gosto, aí em seguida, né, que eu gosto de falar de uma comorbidade, tá bom? Então, diagnósticos diferenciais, né? Muito comum com transtorno de dismorfia corporal. Tem um paciente muito legal que era exatamente isso. Porque pensem comigo, né? O transtorno de dismorfia corporal, ou seja, a pessoa que imagina que o rosto dela é torto, ou que a barba dela tá errada e que se vê de uma maneira diferente, ou se vê com um peso maior do que ela tem. Também o medo é do julgamento do outro, né? O quanto também é muito autorreferente. E o quanto às vezes a gente não percebe e acha que pode ser um transtorno de dismorfia corporal, e quando você vai ver, na verdade, o paciente ele tem esse medo do julgamento muito mais expansivo para muitas outras áreas, e que se eu ficar tentando só focar na questão da aparência, ou especificamente no transtorno de dismorfia corporal, às vezes não anda o tratamento. Eu tive um paciente exatamente assim. Não. Do TAG, na verdade, todos os transtornos ansiosos, né? Percebam como tem construção. E, de novo, a comorbidade é a regra, não a exceção. O paciente fóbico social costuma ter TAG, costuma ter crise de pânico, pode ter toque associado, tá? Principalmente por isso, porque ele é mais crônico, né? São desajustes de circuitaria cerebral mais crônicos, né? E um muito específico que é o transtorno de personalidade esquiva, que é difícil de explicar, tá bom? Mas, de modo geral, algumas pessoas falam que ele é esse subtipo aqui generalizado, né, que tem muita timidez, né, que seria a mesma coisa, outras pessoas falam que não. Que talvez a diferença é que não haja tanta timidez algumas vezes, né, e não haja às vezes a hiperexcitabilidade ansiosa, né, ai meu Deus, eu vou passar mal. Não, é só um medo, ou às vezes só uma vergonha, por exemplo, muito intensa de se socializar, e que isso já é suficiente para eu não fazer e eu fugir. E que o transtorno de personalidade esquiva também tem uma coisa de uma gravidade maior, ele seria talvez uma ansiedade social mais grave, e de que o paciente perde muito, né? Porque ele realmente é a pessoa que é o bagre ensaboado, sabe? Que assim, não constrói nada, não constrói relacionamento afetivo, não constrói
um repertório social, não constrói um emprego, não constrói um relacionamento, tá? Conversei hoje com o Diego, de uma paciente, que eu acho que é isso, tá? Você vai ver isso, não é alguém que fica ansiosa e morre de medo e tem crise de pânico. Ela até tem um pouco isso, mas é um pouquinho diferente. A avaliação, né, psicodinâmica dela, a construção psicodinâmica dela é um pouquinho diferente, tá bom? Sim, e tratamento, né, para fobia social, em modo geral. Sim, existe resposta com antidepressivo, né, principalmente isso, de diminuir a ansiedade, de diminuir a preocupação excessiva com como o outro vai me julgar, mas que aqui, de novo, o papel da psicodinâmica... o Diego mandou aqui, tá ansioso por conhecer, a gente vai marcar, né, Diego, pra vê-la junto. E que o papel do entendimento psicodinâmico do paciente e de ajudá-lo a construir esse repertório social é essencial. Então, as terapias multi é onde entram de cabeça aqui nesse perfil de sintomas, tá? Nesse perfil de adoecimento, né? Do que? Poxa, vamos ver como que essa pessoa estrutura a rotina, como que ela consegue fazer as atividades dela, né? Então, atividades em terapia ocupacional são muito, muito, muito importantes, né? Psicoterapia, né, de como ela se relaciona com o outro, como ela se vê, como ela julga como ela julga o julgamento do outro, né? Então, clara evidência de psicoterapia em linha psicodinâmica, em linha psicanalítica, mas também em linha comportamental, também muito marcada, de coisas mais direcionadas, né, de construção de repertório. A terapia de exposição é a que mais se fala aqui que é basicamente isso, né? Você construir em degraus, parecido um pouquinho com o toque, com os rituais, mas em degraus de exposição, né? Tradução. Geralmente eu faço isso com o paciente, né? Na consulta. Cara, qual hoje é a coisa que pra você com certeza você ia infartar, você ia morrer se você precisasse fazer. Ir lá, sei lá, na Dom Lúcio, com certeza. Tá, então esse a gente não vai mexer agora, a gente vai fazer em etapa. Mas hoje, que coisa que você tem muito medo, tem muita preocupação, mas que você acha que daria conta de fazer e se expor e fazer ativamente, né? Calma que estão me ligando aqui. E você fazer ativamente, você daria conta, não te deixaria tão angustiado, que você acha que você daria conta, e fazer firmemente. Ir até a esquina. Ótimo. O que você vai fazer até a próxima vez que a gente vai se ver? Você vai ficar indo todo dia até a esquina. Você vai e volta. Você firmou nisso, não tá tendo mais ativação, não tá ficando mais angustiado, não tá tendo mais crise de ansiedade, vamos estabelecer o próximo passo, até chegar lá em cima. Isso é terapia de exposição, tá? Óbvio que existem profissionais, existe uma linha em psicoterapia focada nisso, mas é algo que mesmo nas nossas intervenções, seja nas consultas psiquiátricas ou em consultas de outras linhas de psicoterapia, a gente pode trabalhar, tá? Tem alguns protocolos, alguns manuais muito legais para isso, tá bom? Pessoal, é isso. De novo, eu falo muito rápido, é uma aula densa, tá bom? De novo, não falei muito de agorafobia, é um diagnóstico que cada vez mais ele vem perdendo força, né? Ele acaba entrando dentro de outros diagnósticos, e também um pouco de fobia social que, né, não faz muito sentido. Queria saber quem tem dúvidas, quem tem perguntas. Acho que já tem uma aqui da Larissa, deixa eu ver. Exato. A Lari tá falando aqui de bullying, né? De quantas vivências da adolescência tem muito... são francamente associados, e isso hoje com um grande aumento dos transtornos de ansiedade, que falando assim de transtorno, né, de grande limitação funcional em crianças e adolescentes. Gente, é assustador lá no SAMECA a quantidade de criança ansiosa que a gente vê, e aqui muito na fobia social, né, o quanto pacientes, esse meu paciente que eu achava que era um transtorno de morte corporal no começo, ele parou de ir na escola, gente. Ele era um dos meninos mais inteligentes que eu já conheci. Ele parou de ir na escola. Ele ficou 4 anos da vida dele sem ir na escola, dentro de casa, jogando videogame. Tá bom? E exatamente por bullying. E tudo começa exatamente daí. Que alguém inculcou com alguma coisa com ele, né? E do quanto isso, de ter que se encaixar, né? Como a Lari mesmo falou, ter que se encaixar e estar dentro de um padrão para eu me encaixar e me engajar socialmente, o quanto isso é muito impactante, né? O Vinícius mandou uma pergunta. Deixa eu ver. O TAG pode fazer crise de angústia como transtorno de pânico? Ótimo. Sim, tá? De modo geral, menina, não muda muito, tá? Por isso, o nome crise de pânico ou transtorno de pânico, ele é um nome só, tá? É a mesma coisa no fim, tá? Então, as crises do TAG que pode ter, em geral, são crises de pânico, né? Mas aqui, pensando em diagnóstico, né? Onde que encaixa, basicamente, como a gente fala, é um TAG com crise de pânico. Ponto. É isso, ele é um TAG com crises de ansiedade, tá bom? Às vezes tem características um pouco diferentes,
né? Mas geralmente evolui da mesma maneira. No TAG costuma ser mais frequente, como eu falei, né? Por já ter um nível de ansiedade muito alto. Então é um salto muito mais curto para eu ter crises. Mas eu posso falar dessa maneira. É um TAG com crise de pânico. Ponto. Tá? Então o diferencial é isso, né? De perceber o quanto ele é episódico, mas também eu avaliar o basal, o estado ansioso basal do paciente. Tem alguém que já está funcionando sempre lá na frente, que está ficando ansioso o dia todo e que aqui no meio tem crise de pânico. Esse paciente provavelmente tem um TAG, mas também tem crise de pânico, que é diferente do paciente que não. Não, ó, até tô mais ansioso, mas ó, minha cabeça não tem aquelas características do TAG, né? Minha cabeça não tá sempre lá na frente, mas eu tô tendo crise de pânico. Nesse é muito importante ver uso de drogas, uso de outras medicações que algumas medicações podem causar, né, crise de pânico, né, psicoestimulante, né, Ritalina, Venvanse, podem causar, né, mas no fim acaba sendo a mesma coisa, tá? E fica essa questão de nomenclatura que o pessoal fica muito assustado, mas o que é pânico, o que é... Eu como paciente, eu geralmente eu tento desmistificar um pouquinho essa palavra pânico, tá? Porque pra mim tem uma carga diferente. Eu falo, é crise de ansiedade, você está tendo crise de ansiedade, é a mesma coisa. O seu TAG, a sua crise de ansiedade, o seu toque, no fundo, são as mesmas coisas, funcionam de maneiras muito semelhantes. E eu tratar uma, eu vou tratar em geral todas, com suas especificidades, mas todas. Pessoal, mais alguma dúvida, mais alguma angústia, alguma pergunta? Se alguém quiser fazer até falando, tá aberto aqui o microfone. Vou esperar um tempinho aí pra ver se alguém manda alguma coisa, senão eu acho que a gente vai encerrando já já. E lembrando, eu estou sempre disponível, né? Quem quiser, quem tiver alguma outra questão, pode entrar em contato comigo em qualquer outro momento, seja por WhatsApp ou em discussão no dia a dia.